O livro Os Criminosos Vieram para o Chá tem como autora Stella Carr, dizendo ela, desde garota sempre foi um hábito, era quase um vício, ela estava sempre lendo algum livro. Era livro nos bolsos, na bolsa, na pasta, debaixo da carteira, na lancheira, dentro de outros livros, nas aulas chatas. E é aí que o bicho pega. Muita bronca e nota rebaixada, porque não era o livro certo. Em casa não era diferente. O livro é uma homenagem a Alfred, que por acaso, se estivesse vivo, seria ele o narrador da história do nosso livro. Nas palavras da nossa querida autora Stella Carr, uma homenagem ao seu espírito, onde quer que ele esteja, ao seu adorável perfil de grãos de bico. Nossa história se passa numa pequena cidade que poderia dizer que parou no tempo, onde a maioria das pessoas ainda frequentam bibliotecas, param as atividades para o chá das 5 e falam sobre o tempo e as fofocas locais, como o resto do mundo sobre os programas de TV. A nossa história conta sobre um plano perfeito, ou melhor seria, perfeito se não tivesse ocorrido um pequeno imprevisto. A nossa mente, por trás do plano, tinha tudo planejado. Só precisava de 3 homens, um para achar os outros e para ser o cérebro do grupo e comandar, vigiar. Outro deles tinha que ser ao mesmo tempo um bom eletricista e um bom arrombador, o outro sendo um bom alpinista. Nenhum tendo medo de altura e que possam manter a boca fechada. Paul foi o chefe, o que parecia ser o cérebro do grupo, e também o único armado. Dennis foi o nosso talentoso eletricista e arrombador. Anthony foi o nosso alpinista, já tendo trabalhado em um circo, tudo altamente planejado e cronometrado. Sem vidros quebrados, sem cadeados e trancas violadas. Do outro lado do nosso crime, para resolvê-lo, estava o inspetor Leonard, o investigador Bernard O'Hill. Big Hill era um irlandês enorme e sempre resfriado, com lenços tamanho triplo no bolso. Havia uma lenda entre seus colegas que Big Hill só espirrava quando queria prender um bandido, e que o efeito era tal que o criminoso levantava imediatamente os braços apavorado, e que até o ameaçado descobrir que Big Hill havia tirado do bolso apenas o lenço e não uma arma, afinal policiais ingleses não andam armados, o malandro já estava preso. O pequeno imprevisto do plano. Estava correndo tudo bem. Todo roubo ia até ficar com as pedras preciosas para ele. Se não fosse por um pequeno engano de casacos, Anthony, assim que pegou o estojo com as joias, trocou por um falso. O mentor do roubo, que ia passar a perna nos 3, levou o estojo falso, mas o Anthony levou o casaco errado. Adivinhem só quem ficou com o casaco, com o estojo real e as joias sem nem saber. Isso aí, o Dennis, que tinha se machucado ao pular o portão na hora da fuga e ficou por último. O que ninguém esperava era que ele aparecesse morto no outro dia e sem as joias. Causa da morte, veneno de rato. Como seus parceiros não iam ficar para trás, o Paul botou o Anthony para ir ao último lugar que Dennis tinha ido, o casarão abandonado, que não era tão abandonado assim. Afinal, lá morava uma velhinha, com alguns problemas de memória, mas ela sempre acabava se lembrando das coisas mais tarde. Do outro lado do nosso crime, Big Hill estava vibrando. Afinal, tinha encontrado provas o suficiente para incriminar Anthony pelas provas em seu apartamento. Só teve um porém. Big Hill e Leonard presenciaram sua morte momentos depois de Anthony entrar em casa. Como morreu? Do mesmo jeito que o parceiro, veneno de rato. Eu já estava indo para a casa da nossa querida velhinha, Miss Penny, mas como ela mesma diz, ela sabe lidar com as pessoas. Por um acaso, um amigo de longa data chamado Alfred, Alfred, diga-se de passagem, veio visitar Miss Penny e o Paul deu no pé. Adivinha só quem apareceu morto horas depois, com contatos de compradores grandes no trabalho de fachada? Isso mesmo, o Paul. Morreu como?
do mesmo jeito que os outros, veneno de rato. Investigadores na casa de nossa Miss Penny, só que agora com um investigador estagiário, Bibelô, discutiam sobre as visitas repentinas e sobre onde estava o estúdio de joias. Bom, um deles pode dizer que já valeu milhões. Esteve sob custódia do governo de Sua Majestade, que foi propriedade britânica. Isso, foi investigador estagiário. Exatamente. Ela enfeitou os biscoitos do chá com as joias. Eles foram embora com as joias, só que as visitas não pararam por aí. Mr. Clement, o dono da joalheria que foi assaltada, o dono das joias, ele apareceu lá. Mas ela não estranhou a visita, pensou que o policial tinha o avisado. Mas bom, Mr. Clement não estava lá muito gentil, exigiu as pedras. A querida Miss Penny sabe lidar com as pessoas e tem um modo intrigante de caçar ratos. E como o perfil do nosso querido e mal educado é de um homem guloso, como nossa Miss Penny se refere a ele e aos outros que foram mal educados o suficiente para pegar as broas quando ela não estava olhando, os homens são tão gulosos. Vamos lá. A gata da nossa querida Miss Penny havia morrido e sido enterrada há um mês atrás, mas por conta desse detalhe, ela fazia broas de queijo e com veneno de rato, as mesmas broas que os homens gulosos comiam quando ela virava as costas ou não tinha servido ainda. Os policiais investigadores, por sorte, eram educados. Da joalheria é a mente brilhante por trás do plano perfeito, se não fosse por uma torção e uma velhinha com problemas de esquecimento com um jeito peculiar de caça-ratos. Acredito que ele seja a mente brilhante por trás de tudo. O fato que ele conhecia a joalheria, sabia como burlar o sistema, sabia do que precisava para executar o plano. No final do nosso livro, com toda a graça de uma velhinha que não caçou só ratos, com seu método peculiar, como também caçou ladrões, ela vai atrás dos policiais simpáticos, nome dado por ela.